Olá pessoal, aqui é o Gustavo Rodrigues e sejam bem-vindos a mais uma aula do Capprinsiples, os 12 princípios da animação. E antes de começarmos a aula da semana, vamos para as nossas indicações de livros e animações. E o livro que eu vou estar indicando essa semana para vocês é um livro excelente que não pode faltar de forma alguma como referência para o nosso dia a dia como animadores. E esse livro é o Acting for Animators, que foi escrito pelo Ed Hooks. O Ed Hooks, que é um grande ator de teatro, também já participou de vários filmes e também de algumas séries para a TV. Mas o foco maior dele mesmo é o ensino de animação, o ensino de atuação para animadores. E o legal desse livro é que o Ed Hooks ele comenta muito a relação de que um animador é praticamente também um ator. Então, dentro desse livro, ele aborda muito a questão da movimentação do personagem, também da interação entre personagens e também das expressões. Então, é muito bacana mesmo esse livro para a gente estar adquirindo, porque a experiência do Ed Hooks, tanto como ator quanto também como professor de atuação, vale muito a pena para a gente. E ele também comenta dentro do livro que quando o animador estuda a atuação, ele tem uma melhora muito significativa em relação ao seu trabalho. E além do ensino de atuação para animação, o Ed Hooks, na última edição do Acting for Animators, ele também adicionou alguns breakdowns de alguns filmes bem conhecidos, como Coraline, Up e o Kung Fu Panda. Então é muito legal mesmo a gente estar adquirindo essa referência muito pela experiência do Ed Hooks, por ele ser um grande ator, principalmente um ator de teatro que exige muito do profissional, e ele está passando esse conhecimento para os animadores. Então é muito bacana mesmo, vale a pena a gente estar adquirindo o Acting for Animators. E essa semana eu vou quebrar um pouco a sequência de indicações de longas metragens de animação e vou estar indicando um curta-metragem bem legal para vocês. Esse curta é o Orme. O Orme é um curta excepcional, tá? Tanto na sua história, um roteiro simples, mas muito bem trabalhado, quanto também nas técnicas de animação. Então a indicação vale mais mesmo pelas técnicas de animação. Eles conseguiram empregar muito bem cada princípio, um a um, bem pensado em cima do seu personagem principal, que é o nosso porquinho, o objetivo dele é tentar pegar os cookies em cima da geladeira. Alguns já podem ter visto, mas quem não viu, vale muito a pena assistir, tá? Porque é um show de técnica e um show de princípios também dentro desse curta. E aplicados não a um estilo de animação realista, mas a um estilo de animação cartoon, que é o que se encaixa mais dentro dos princípios. Então fique a dica, Orme é um curta-metragem excepcional para a gente estar assistindo. E essa semana vamos estar trabalhando com o princípio do Secondary Action, também conhecido como Secondary Motion, ou no português, ação secundária. A ação secundária não é um princípio muito extenso. Na verdade, ele é um princípio que a gente consegue explicar com poucas palavras, mas que ele tem uma enorme importância dentro da animação, que deve ser muito bem planejado e muito bem executado. Senão a nossa animação ela perde totalmente o sentido que a gente queria antes da gente iniciar de fato a animar. Então a gente pode entender que a ação secundária é uma extensão da ação principal. Ela é uma continuidade, ela é um suporte da nossa ação principal. E quando a gente adiciona a ação secundária, é também uma forma para a gente implementar, para a gente reforçar, para a gente enfatizar o interesse pela cena ou pela nossa ação principal. Então, com a ação secundária, a gente consegue criar animações bem complexas, mas também que gera muito mais vida para a nossa cena, que gera muito mais vida para a nossa ação principal. Mas como eu comentei agora há pouco, a ação secundária deve ser muito bem planejada, porque o propósito da animação secundária é enfatizar a ação principal e não tomar a atenção para si mesmo. Temos que ter muito cuidado para quando a gente for aplicar a ação secundária, ela não ficar muito forçada. Porque se ela chamar a atenção para si, você quebra totalmente o sentido da sua cena. Então por isso que a gente tem que planejar muito bem quando e como que a gente vai utilizar a nossa ação secundária. Porque se ela puxar muita atenção para ela,
ao invés da atenção ficar voltada para a ação principal, é melhor que a gente arranque fora, que a gente ignore a ação secundária e deixe mesmo funcionando só a ação principal. E para a gente entender melhor, né, quando que a gente utiliza a ação secundária, vamos ver algumas imagens e alguns vídeos para enfatizar o nosso entendimento em relação a quando e como que a gente utiliza a ação secundária. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um cachorro com uma roupa de detetive e a gente tem o movimento principal dele, que é o movimento do corpo, certo? Mas o corpo meio que está indo para frente, né, ele meio que está abaixando aqui e aí depois ele levanta, né? Então tem toda essa linha de ação, né, que aqui ele para e aqui ele vai e levanta. Só que a ação secundária aqui ela está sendo marcada em 3 fatores. Primeiro, né, um dos mais conhecidos objetos, né, um dos mais conhecidos meios que a gente utiliza a animação secundária, que é o rabo dele, né? Então o rabo está sofrendo toda a ação secundária aqui em todas as poses, né? A gente pode marcar aqui e ver mais ou menos a linha de movimento do rabo, que a gente vê que o rabo é uma consequência da ação principal dele, né? Então aqui, ó, o rabo estava lá em cima e aí ele abaixou o corpo. Então frame a frame o rabo também foi abaixando. Logo depois o corpo abaixou e aí o rabo aqui, ó, nessa terceira pose, a gente vê que ele já está muito para baixo e aí ele levanta e o rabo vai levantando em seguida, né? Então aqui uma ação secundária seguida de um follow through e aí quando ele para e vai ficar também seguido de um overlap. Outra parte do corpo também que tem ação secundária é a orelha, né? A orelha também é uma consequência do movimento do corpo dele, né? A gente consegue marcar as linhas de ação. E um outro bem legal que também, se a gente passar o olho rápido, a gente não percebe, mas que ele também está com uma ação secundária, é o chapéu, né? Se a gente olhar aqui, ó, o chapéu ele está meio inclinado para trás, e aí ele vai parando e o chapéu começa a criar uma linha para frente. Então aqui ele já começa a ir mais para frente, né? E aí quando ele volta a cabeça para trás, o chapéu ainda está na frente, e aí na última pose que ele vai para trás, né? Então a gente tem uma linha de ação bem legal para o chapéu também, né? Então a gente tem o rabo, as orelhas e o chapéu como ação secundária nessas poses. Outro exemplo bem legal, aqui a gente tem uma sequência de poses. Eu queria que esse personagem seja o Fievel, né, aquela animação do Fievel do ratinho. E a gente tem alguns objetos também que possuem animação secundária, né? Primeiro, um dos mais conhecidos é o rabo, né? A gente consegue traçar toda uma linha de animação, né? O rabo também seguindo o princípio dos arcos, né? Ele tem umas poses em formato de arco, né? Outra que tem animação secundária é o chapéu, né? Aqui está bem sutil, mas a gente consegue ver uma leve mudança de posição no chapéu. E outra animação bem legal é essa ponta da blusa dele, né? Se a gente observar essa ponta, ela tem um movimento também muito bacana que segue principalmente o movimento da perna dele. Então se vocês observarem todas as poses da ponta da roupa, a gente vê que ela também está fazendo uma animação secundária e que está funcionando bastante. E aqui no caso também teria a orelha, né? Só que a orelha também está um pouco sutil, mas a gente consegue observar um movimento bem suave também. Aqui a gente vai ver um trecho da animação A Nova Onda do Imperador, né? Uma animação também bem legal, vocês também podem estar assistindo, tem vários princípios também muito bacanas aplicados, e que nessa cena em específico tem uma animação secundária também bem clássica, que tem várias outras animações e que funciona bastante quando bem executado. Então vamos assistir e aí a gente comenta. Unless you change your mind, I'm not taking you back. Because unless you change your mind, I'm not taking you back. What? I didn't do anything. Somebody's throwing stuff. Are you gonna build a fire or what? What's going on? Né? Então é bem legal e tem vários momentos em que a gente pode observar tanto os outros princípios que a gente já viu, quanto o princípio da semana, que é a ação secundária.
Vamos passar aqui, logo de cara a gente já vê o cabelo dele, né, tendo uma movimentação que segue o impulso do corpo dele. É bem legal esse movimento de mão, bem rápido, né, bem bacana. Tá, mas ele vai, né, ele senta, né, a gente tem aqui as orelhas, o rabo como uma ação secundária. Só que o principal dessa cena é a pedrinha aqui, ó. Ele vai, pega a pedra, né, e aí taca. Aqui a gente tem a ação secundária principal, né, ele fez um motion blur e deu muito espaço dessa pose, a próxima ele já põe lá na frente para dar a sensação de velocidade, né, e de força. Então ficou bem legal. Ó, pegou e aí já bateu. Na verdade o frame que bate, a pedrinha, ele some com a pedrinha, né? Então é bem bacana. Bateu e aí depois, ela, como bateu, ela perdeu energia. Então ela faz um arco bem de leve e aí vai cair mais devagar. Ó, bem legal mesmo. Aqui é uma ação secundária muito bem feita. Muito bacana. Aqui também um outro excelente exemplo. Se eu não me engano, essa é uma cena do Pinóquio. Né? Então onde o gatinho aqui ele vai se ajeitar para dormir. Então a gente tem uma ação secundária aplicada tanto no cobertor, né, quanto também no travesseiro. Né? Então vamos dar uma olhada. Né? Então a gente consegue observar muito bem, muito bacana, a ação secundária no cobertor, né, e principalmente também no travesseiro. Né, principalmente na hora que ele dá uma pancadinha para baixo, ó, que ele força todo o corpo para baixo, aí o travesseiro ele dá uma movimentada brusca e o cobertor também. Né, então eles foram uma consequência da ação principal, que é o gatinho se ajeitando aqui. E um outro vídeo bem legal que a gente pode usar como referência é uma animação criada para CG World, né, uma revista muito conhecida, que eles também têm uma versão online e eles criaram essa animação justamente para mostrar o princípio de ação secundária. Então vamos assistir e aí a gente comenta algumas etapas. Né? Então bem bacana. É uma animação bem simples, né? Mas que a ação secundária está presente em bastantes momentos. Né? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Esse início é mais tranquilo. Né? Onde que a gente consegue ver a animação secundária aqui. Ele vai mexendo. Primeiro, ele pega a garrafa aqui, né, bebe. E aí quando ele põe a garrafa de volta, a latinha, né, a latinha dá uma mexida. Né? Então se a gente observar, ó, ela dá uma cambaleada aqui. Então aqui uma animação secundária bem legal. Outra, quando ele mexe aqui no monitor, né, ele mexe e por consequência os post-its aqui, né, eles também dão uma mexida em seguida, né, por consequência do movimento do monitor. Então se a gente observar, ó, ele mexe e os post-its dão uma mexida também. Né, aqui também ele vai se espreguiça, só que ele bate a mão no papel. E aí tem toda essa ação do papel, né, essa ação secundária. E o papel cai. E aqui também, consequência. E aqui dá o fatal erro, né?
acontece bastante com a gente. E aí quando ele bate na mesa, tem toda uma ação secundária de todos os objetos que estão aqui. Né? Tudo por consequência dessa pancada dele. Então todas as garrafas, latinhas, os livros, o monitor, os post-its, tudo aqui mexe, né? Por consequência dessa ação principal que foi a pancada dele. Então bem bacana a ação secundária sendo utilizada com muito sucesso nessa cena bem simples, mas que funciona bastante. Beleza, galera? Então, como vocês puderam observar, a animação secundária não tem nenhum segredo. Na verdade, é um princípio teoricamente simples, né, mas que a gente tem que planejar e tem que ser executado muito bem. Né? Se a gente não executar ele de uma forma bem pensada, bem planejada, ao invés de ele sustentar a ação principal, né, de reforçar a ação principal, enfatizar, ele vai fazer a cena ficar bem falsa. Né? Então é um princípio que, apesar de ser simples, tem que ser usado com muita cautela. Né? Cautela não no quesito de não usar bastante, mas cautela que eu falo é no cuidado para a animação secundária ficar boa. Beleza? Então agora vamos para o nosso exercício da semana.